iniquidades e transgressões nossas. Diante veste-nos, ó Deus, para que possamos estar vestidos e não nu, com nossas vestes alvas todo o tempo, Senhor, para que ninguém venha ver a nossa nudez, ninguém venha ver a nossa vergonha. Abençoe nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Deus, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões, Pai, em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, Pai, iluminar, derramar a tua luz, Senhor, dissipar o mal, derramar a tua luz, Senhor, Pai, e iluminar as nossas escolhas, a nossa atitude, as nossas decisões, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. As nossas palavras, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Venha iluminar, Senhor, Pai, os nossos. Pai, em nome de Jesus Cristo, ilumina os nossos corações, Pai, a cada um que aqui está, cada um, Deus, que aqui está representado diante de Ti, abençoe, Deus, a cada um, abençoe, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, Pai, que aqui está, em nome de Jesus, que aqui está representado diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor, ó Pai, suprir, Senhor, ó Pai, a necessidade de cada um, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Supre, Senhor, ó Pai, a necessidade, Senhor, da sua casa, da casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, do lar, Senhor, ó Pai, de cada um, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Supre, Senhor, ó Pai, os propósitos de cada um, Senhor, os objetivos de cada um, Senhor, que esteja coincidindo com a Tua vontade, Senhor, que esteja coincidindo, Senhor, com o Teu querer, Pai, em nome do Pai, ó Deus, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. A Sua palavra, Senhor. Amém. Irmãos, quem tem as santas e sagradas escrituras nessa noite, não muda, né? O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo, aumenta mais um pouco o microfone, fazendo um favor. Obrigado. Quem pode esquadrinhar os caminhos do Senhor, né? Ninguém pode esquadrinhar os caminhos do Senhor. Ninguém pode esquadrinhar a Deus. Amém? Vamos traduzir aqui para nós. Ninguém pode colocar Deus na parede, né? Ninguém pode pôr Deus na parede. Porquanto o céu está acima da terra, assim são mais altos os pensamentos de Deus que os seus. Assim são mais altos os pensamentos de Deus que os teus. Porquanto o céu está acima da terra, se alteia acima da terra, assim são mais altos os caminhos de Deus do que os nossos, do que os seus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos ter temor, reverência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que devemos ter? Sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Se humilhar diante das potentes mãos de Deus, que ao seu tempo ele vai te exaltar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, nas cartas do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Meio resfriado essa noite. Capítulo 8, versos 1 diz assim, olha: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Aleluia. Porque a lei do Espírito dá para a vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Louvado seja Deus. Só Cristo, né? Da lei. Antigamente não havia o pecado porque não havia a lei. Chegou a lei de Moisés, amém? E depois para abolir o pecado. Mas não conseguimos abolir o pecado porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, amém? Mas aí Cristo veio resolver o problema, amém? Aí Cristo veio solucionar os nossos problemas, amém? Aí o que ele diz? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos te livrou da lei, é boa a lei, viu? Mas nós éramos maus, não conseguimos cumprir a lei, o propósito da lei. Amém? A lei de Deus, boa, mas não conseguimos. Cristo veio e cumpriu toda a lei. Amém? Ele não aboliu a lei. Cristo cumpriu a lei. Amém? Todos os requisitos da lei de Deus. Aí Cristo veio e te livrou da lei e do pecado e da morte. Portanto, o que for impossível à lei, não está enferma pela carne
Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado. Amém? Jesus Cristo maravilhoso, Deus maravilhoso. Amém? Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou na carne o pecado. Aqui, hoje nós vamos ficar aqui. Amém? Então, olha, com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e nós que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. O penhor da carne dá para a morte. Penhor, você vai lá, pega uma joia e empenhora, né? Você vai lá, pega o teu carro precisando de dinheiro, vai lá, financia ele, refinancia ele. É o penhor. Só que aí a hora que você for receber, você não vai receber a joia, você não vai receber o carro, você vai receber a morte. Que a palavra do Senhor diz assim, ó, o penhor da carne dá para a morte. Olha o detalhe, morte. Mas o penhor do Espírito para a vida e paz. Portanto, por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus. Olha aí, ó. Mais um detalhe, o penhor, você empenhora, vai lá e empenhora as obras da carne. O que você vai receber a hora que você for lá receber? Inimizade contra Deus. Inimigo de Deus. Pensou? Meu Deus do céu. Só por Deus, né? Só por Deus. Inimigo de Deus, inimizade contra Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, olha, estando eu na carne, não posso agradar a Deus. Estando eu na carne, não posso me aproximar de Deus. Estando eu na carne, impossível agradar a Deus, impossível me aproximar de Deus. Por quê? Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Ele fez habitar em nós o seu Espírito. Amém? Portanto, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem aproximar de Deus, não podem agradar a Deus. Mas nós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os nossos corpos mortais por meio do Espírito por meio do Espírito que em nós habita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, que nós possamos mortificar, amém, a nossa carne e procurar andar no Espírito, como diz lá em Gálatas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, ele diz para nós nesta noite. Foi muito adiante. Gálatas capítulo 5, versos 16. As Santas e Sagradas Escrituras dizem assim, olha, digo, porém, anda no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Andai no Espírito, irmãos, e jamais satisfazei o desejo da tua carne. Para a carne nada presta, né? A carne nada aproveita. Amém? Era para a morte, mas para o Espírito, a vida e paz. Vida e paz, né? Louvado seja Deus. E jamais satisfaça o desejo, a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si, não combina. Amém? A carne leva a gente para as coisas dessa vida, o Espírito leva para as coisas de Deus. Amém?
Aí o que fala a boca é o que está cheio o coração. Amém? O que você tem falado, irmão? O que você tem falado, irmã? O que fala a tua boca é o que está cheio o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, ó, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herda o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Louvado seja Deus. Não tem meio termo, não é sim, sim, não, não. Né? A gente não pode, não adianta ficar em cima do muro. Tem que se apegar e se apegar com Deus. Se você quer vida, se você quer paz, se apega com Deus. Né? Agora, se você não quer, paciência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você não quer, aí paciência, depois você se acerta com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele continua dizendo aqui para nós. Vamos ver aqui, olha. Livro de Romanos, capítulo 13, versos 11. Aos Romanos, capítulo 13, versos 11, ele continua dizendo as coisas da carne. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 11. Aí Deus diz, honra quem me honra, né? Respeito quem respeito e honra a quem me honra. 11, Romanos 13, 11, digo-vos a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertar do sono da morte. Porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas, revestimos-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias, não em bebedices, não em imundícies, em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada vos disponhai para a carne no tocante às suas concupiscências. Revestimos, pois, do Senhor Jesus Cristo, e não disponhais nada para a carne no tocante aos seus desejos. Amém? Temos que estar vigiando, irmãos, né? Estar nos vigiando, como se diz, estar nos policiando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, irmão, nos capítulo 6, versos, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12, ele diz assim, olha, glória a Deus. Versos 6, versos 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem os impuros herdarão o reino de Deus. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Não entra. Mas se algum de nós foi, Deus é bom. Jesus Cristo morreu por você. Fomos, pois, lavados, fomos santificados, fomos justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Amém? Deus não está aqui para condenar. Deus está aqui para mostrar.
o lado errado e o lado certo. Deus está aqui para perdoar o pecador arrependido. Amém? Eu era, mas não sou mais. Eu fazia, mas não faço mais. Amém? Mas não tem mudança, não tem sombra de variação. O firme fundamento de Deus permanece. E não tem mudança, não tem sombra de variação. É isso e é isso mesmo. Agora a escolha de cada um, né? A decisão é de cada um, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, nos libertou, me libertou, nos libertou. A escolha é sua, tá? A decisão é sua. Só que você esteja ciente, como ele diz lá, não durmamos o sono, vem chegado o dia, que nós não andamos de noite como se nada estivesse enxergando, mas andamos com as obras da luz, né? Sem bebedice, sem glotonaria, sem concupiscências da carne, sem o desejo da carne na nossa vida, sabendo que estamos na carne. Amém? Mas temos que crucificar as nossas vontades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se algum foi, não tem problema. Jesus Cristo veio salvar o que estava perdido. Amém? Por isso que ele não voltou. Mas o dia que ele voltar, irmãos, aquele que não tiver preparado aí, não dá tempo mais também não. Né? O momento que ele voltar, aí aquele que não tiver, vai ficar para se preparar. Não dá tempo mais não. Olhais para a mulher de Ló, né? Não dá tempo mais, não dá tempo mais. A palavra do Senhor diz que é no momento, é num abrir e fechar de olhos. Aquele que estiver pronto, amém, vai subir. Aquele que estiver lavado e redimido pelo sangue de Jesus, aquele que estiver com Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, vai subir onde estiver. Estiver no trabalho, estiver dormindo, estiver na casa, estiver em cima do telhado, vai subir onde estiver. Mas aquele que não tiver, vai ficar também onde tiver. Né? Vai ficar onde tiver. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim que o reino do Senhor não vem com visível aparência. Né? Não vai ficar soando trompeta, não vai ficar fazendo propaganda na televisão, nas redes sociais. O reino de Deus não vai vir com uma visível aparência. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. O reino de Deus tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de mim. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. Buscar. É num momento, num abrir e fechar de olhos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Crê e será salvo tu e a tua casa. Crê. Se você não crer, se você duvidar, bem, muito, irmãos, aí é você e Deus, viu? Jesus Cristo está dando todas as oportunidades. Jesus Cristo está dando todas as chances. Jesus Cristo não está condenando. Jesus Cristo não está oprimindo, não está escravizando. Só o contrário, só libertando, te dando livre-arbítrio, livre escolha. Não te obriga. Podia te obrigar, podia me obrigar, mas não te obriga. Mas vai chegar o dia. E ele está dizendo aqui, ó, não tem sombra de variação, não tem sombra de mudança. Amém? O apóstolo São Paulo diz assim, olha, todas as coisas, versículo 12, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aleluia. A liberdade que Jesus Cristo te dá, a liberdade que Jesus Cristo me dá, a escolha é sua, a decisão é sua. O Estado quer te escravizar, mas Deus quer te libertar. Amém? E bom é ser livre. E se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Das prisões, das cadeias, das algemas que nos cerca, que nos prende, que nos escraviza, né? Do jugo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E horrível coisa também é cair na mão dos inimigos, irmãos. Sem a proteção de Deus. É horrível coisa cair na mão dos inimigos sem a proteção de Deus. A formiga vira um elefante. Sem a proteção de Deus, sem o poder de Deus, o inimigo, irmão, a formiga vira um elefante em cima de você. Mas com a bênção do Senhor, com a proteção de Deus, com a proteção divina, o Golias, né, vira esterco. O elefante vira formiga, porque ele é Deus. Que é Deus. Aí ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei
dominar por nenhuma delas. Hein? Bom é ser livre, irmãos. Hein? Se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. Hein? Hein? Mas eu, porém, não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Temos que ter a mente de Cristo. Amém? Temos que estar olhando por trás. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, graças a Deus. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Amém? Todos dois adúlteros, todos dois prostitutos. Amém? O que se une a uma prostituta ou um adúltero se torna um com ela. Os dois uma só carne. Não escape, irmãos. É sim, sim, não, não. Não tem obscuridade, não tem meio termo. Mas aquele que se une ao Senhor Jesus é um espírito com Ele. Bem? É o mesmo espírito. Aquele que se une com Jesus Cristo pela fé, se torna um com Ele em espírito. Bem? Aí agora não adianta. Ninguém pode esquadrinhar os caminhos do Senhor. Ninguém pode esquadrinhar os pensamentos do Senhor. Aí tem a diferença. O Espírito Santo em Jesus Cristo foi dado sem medida. Agora você é a caminhada. A aprovação e a desaprovação que Deus vai colocando à medida do Espírito na sua vida. Amém? Caminha mais um pouco. Ezequiel, mede mais aí 1000 côvados e entra no rio. Mede mais 1000, Ezequiel. A água deu na canela. A água deu no joelho. Mede mais 1000 e vai. A água deu no umbigo. Mede mais 1000, Ezequiel. A água deu no ombro, no lugar de carregar peso. Dureza. Aí o Senhor diz assim, olha, Ezequiel, mede mais 1000 e caminha mais 1000. Senhor, as águas são profundas, não dou conta de ir mais não. O meu pé já não alcança mais, já estou afundando. Esquenta não, Ezequiel. Deixa que eu vou tomar você pela mão e vou você fazer atravessar o rio. Amém? Vou te levar a você. Amém? Então, irmãos, a medida do Espírito é conforme a caminhada com Deus. Tá? Nós se tornamos um em Espírito com Jesus. O Espírito foi derramado em Jesus sem medida. Mas em você é pela purificação, pela provação e pela aprovação. E pela fé que você vai receber. Tá? Senão, não para. E se for, mas Deus não joga fora, né? Mesmo se a gente for reprovado, não esquenta não. Volta lá na olaria, né? Volta na olaria, quebra, faz de novo. E vamos fazer de novo, né? Até ser aprovado. Louvado seja o nome. Ele não joga fora não, irmão. Ele não lança ninguém fora não. Bem? Aí diz assim, ó, mas aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um com Ele no Espírito. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Tá? Então, todo outro pecado a gente peca fora do corpo. Mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas é da parte de Deus, porque fomos comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no teu corpo. Amém? Glorifica a Deus nas tuas obras. Agora glorifica a Deus no seu corpo.
pelas suas obras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Acho que 1 Coríntios 6. Glória a Deus. 1 Coríntios 3. Vamos ver se é isso aqui. 3:16. Ele diz assim, olha. 1 Coríntios 3:16. Ele fala para nós: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Mas se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Uma honra, né? Uma honra para a gente, uma honra para você, uma honra para mim, para ser um santuário de Deus, para Deus habitar em você. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, uma honra para mim, uma honra para você, Deus habitar em você. Fala vocês que Deus colocou um valioso tesouro em vaso de barro, que sou eu. Amém? Ele colocou o seu Espírito em mim. Aleluia. Uma honra, mas também uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade enorme. Porque se alguém destruir o santuário de Deus, o próprio Deus o destruirá. E aí, para quem você vai recorrer? Para quem você vai clamar? Para quem você vai pedir? Para quem você vai correr? O próprio Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você, Adão? Adão! Adão se escondeu, se amoitou. Deus se escondeu, se amoitou. E Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Deus, a palavra diz que Deus descia todas as tardes para conversar com Adão. Eita, Deus bom. No jardim do Éden, né? Sua criação. Diz que descia todas as tardes para conversar com Adão. Adão, cadê você? Eu quero falar com você, Adão. Senhor. A hora que eu ouvi a sua voz, eu fiquei com vergonha. Que eu vi que eu estava pelado. Adão, você pecou, Adão. Eu já sabia, né? Você pecou, Adão. Quando Adão viu que não tinha jeito de esconder do Senhor, se apresentou. Fazer o quê? Nu. Aí ele falou assim: Senhor, eu fiquei com vergonha. E todas as tardes Deus descia e conversava com Adão, pelado, ele não tinha vergonha. Por quê? Não tinha pecado. Inocência, irmão. A dispensação da inocência, puro, limpo, sem pecado, sem maldade. Entendeu? Ele conversava, abraçava a Deus, beijava a Deus, normal. Como uma criança, né? De 2, 3 anos, a dispensação da inocência, te beija, te abraça, não está nem aí. Né? A dispensação da inocência. Mas quando ele pecou, não esquenta não, Adão. Já matei um cordeiro, arrumei umas vestes para você se vestir, para você não ficar mais nu, para você não ficar pelado. Mas a consequência do pecado vai vir, Adão. A consequência do erro vai vir. A escolha foi sua, você não foi obrigado. A decisão foi sua, mas a consequência vai vir na tua vida. Amém? É assim também conosco, irmãos. É assim conosco. Então, se alguém destruir o santuário de Deus, o próprio Deus o destruirá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. 9:11. Vamos ver aqui mais algum aqui. Glória a Deus. E ele diz aqui, olha, Romanos capítulo
8, versos 35 ao 39. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém? A cada dia. Não está. Diz assim, olha, o Romanos capítulo 6, antes de nós chegarmos lá, ele diz assim, Romanos capítulo 6, versos 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Obrigado. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! O salário do pecado é a morte. Adão pecou. Misericórdia. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não anda mais segundo a carne, mas que anda pela fé. Amém? Pela fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, irmãos, para nós, nesta noite, né? Jesus Cristo, às vezes a gente não quer dar as coisas mínimas para Deus. Às vezes, a gente não consegue nem ofertar pela fé. Mas Jesus Cristo deu a sua vida por você. Viu? Deus deu Jesus Cristo por você. Mas às vezes o nosso coração, né, pela fé não consegue fazer as coisas mínimas para Deus. Mas você se lembre que Deus fez o melhor para você. Você lembra que Deus deu o melhor para você. Deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Deu o seu único filho para morrer pelos seus pecados, pela sua dívida, pelas suas dívidas que não tem condição de pagar. Ele foi lá e pagou por nós. Então, às vezes a gente não consegue dar as mínimas coisas para Deus. Vê como a gente está longe e distante de Deus. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para Jesus Cristo, você olhar para a cruz, você vai ver que Deus deu o melhor para você. Amém? Jesus Cristo fez o melhor. O que ninguém podia fazer, o que era impossível ser feito. Nem um justo, se morresse lá, não serviria. Deus olhou dos céus para a terra, não achou nenhum justo sequer. Amém? Mas, às vezes, as mínimas coisas a gente não consegue fazer. Mas teve muitas pessoas também, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que morreram, entregaram as suas vidas e não negaram o nome do Senhor. Amém? Não negaram o nome do Senhor, não negaram a fé. Amém? Então, cuida da sua fé, irmãos. Vigia a sua vida e cuida da sua vida e cuida da sua fé, como diz o apóstolo São Paulo. Combati um bom combate, guardei a fé. O que está me proposto é a coroa da vida, a coroa da salvação. Ele diz assim, olha, para a gente encerrar. Romanos 8, 35. Ele diz assim, olha. O 34 diz assim, quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus Pai. E que também intercede por nós. Aleluia. Deus é grande. Amém? Você quer paz, irmã? Vai para Jesus. Você quer paz, irmã? Vai para Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que intercede por nós. Aí diz assim, ó. Quem, pois, nos separa do amor de Cristo? O que está separando você do amor de Deus, irmãos? O que está separando você do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A avareza? A fome? A nudez? O perigo? A espada? O que está separando você do amor de Cristo, irmão? O que está te separando? Amém?
A avareza, a soberba, o cargo, o mundo, as obras da carne. O que está separando você do amor de Deus? O que está separando você do amor de Cristo? Todas essas coisas, irmãos, não é para separar. Todas essas coisas é para nós nos aproximar de Deus. Todas essas coisas é para a gente reconhecer que sem Deus nós não somos nada, né? Sem Deus não adianta nada. Você pode ter seu carro bom, sua casa, seu iate, foi Deus que deu. Mas sem Deus não resolve nada. Deu vazio que só Deus pode te preencher. Amém? Então, o que te separa do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, avareza, obra da carne, irmãos, em nome de Jesus Cristo, nudez, perigo, espada, soberba, cargo, mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Muda, irmãos, converte o seu coração. Começa a olhar para Deus. Começa a olhar para Deus. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos ama. Amém? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem que ter um objetivo na tua vida, irmãos. Você tem que ter uma meta na tua vida. Você tem que ter um propósito na tua vida. Nada te separa do amor de Deus. Nem nada. Né? Nem anjos, irmãos. Tem cara que sobressai, né? Tem homens e mulheres que sobressaem. Como este homem, o apóstolo São Paulo. Não adianta, irmão. O objetivo finalizado, definido, é aquilo, pronto e acabou. Olha o que ele dizendo aqui, olha. Somos mais que vencedores por aqueles que não... Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, né? Qualquer coisa nós desmonta. Nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, autoridades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquilo e aquilo, pronto e acabou, irmãos. Não se aparta da simplicidade, não se aparta da pureza do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquilo e aquilo e acabou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Irmãos, e para a gente encerrar a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo, vamos voltar lá no capítulo 5, versos 16, 22 agora. Diz assim, olha, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito é um amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que estão em Jesus Cristo crucifica a sua carne com as suas paixões, com as suas concupiscências. Os que estão em Jesus Cristo crucifica a sua carne com as suas paixões, com os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Sai da carne e entra no Espírito. Amém? Estando eu na carne, não consigo agradar a Deus. Estando eu na carne, não consigo aproximar de Deus. Espírito. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade.
Esse Ele está procurando, os verdadeiros, que adoram Ele em espírito e em verdade. Amém? E aqueles assim, olha, e aqueles de madrugada me buscam, me acharão. Amém? Honra a quem honra, né? Valor a quem valor, tributo a quem tributo. E aqueles de madrugada me buscam, me acharão. Amém? Não muda, viu, irmãos? Aquele de madrugada me busca, me acharão. Deus é fiel. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, porque são elas as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom. O Senhor tem nos suportado a cada dia, Senhor. O Senhor tem nos amado a cada dia, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Às vezes somos mesquinhos, Senhor, somos miseráveis, mas o Senhor dá o melhor para nós. O Senhor deu, Pai, o melhor para nós. O Senhor ofereceu a si mesmo, Senhor, como uma oferta, como uma libação, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas, Senhor, ó Pai. Pela nossa sentença que já estávamos condenados, Senhor. Ofereceu a si mesmo, como uma oferta, como uma libação, Senhor, ó Pai, por nós, na cruz do Calvário, Senhor. Deus, verdadeiramente o Senhor é bom. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. As nossas faltas, falhas, culpas, iniquidades, transgressões nossas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Diante dos homens, mas acima de tudo diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Remove as pedras do nosso coração, Pai. Dúvidas, incredulidades, impurezas, Senhor. Nos ajude na nossa pouca fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama da Tua luz, Senhor, ó Pai, sobre nós. Dissipa o mal, as trevas e ilumina, Senhor, ó Pai, as nossas vidas. Ilumina nossas escolhas, nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, retire a trave dos nossos olhos, o cisco dos nossos olhos, o véu do nosso coração, para que possamos ver, para que possamos enxergar, para que possamos entender, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Abençoa, Pai, a cada um, cada vida que aqui está, cada vida, cada coração que aqui está representado diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua vontade, Deus, não é que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e se converta ao Senhor, para que possa viver. Amém? Porque o Senhor é vida, Senhor, e afastado de Ti estamos mortos, Senhor. Afastado de Ti, Senhor, ó Pai, estamos na morte. Tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoe a cada um, Senhor, ó Pai. Convence, o Teu Espírito convence a cada um do pecado, da justiça e do juízo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Teu Espírito conforta, consola, nos ilumina, nos orienta, Pai, nos capacita, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda, Senhor, ó Pai, nos ajude. Supra a necessidade de cada um, Senhor, de cada vida que aqui está, de cada lar, de cada família que aqui está, Senhor. Senhor, o Senhor é o Senhor que abre os olhos do cego, Senhor. O Senhor é o que abre os ouvidos do surdo, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o que abre a boca do mudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha do coração, Pai. Deus abençoe a cada um nesta noite, segundo a Tua graça, meu Deus, segundo a Tua misericórdia. Visita, Senhor, ó Pai, o Seu povo. Visita, Senhor, ó Pai, a Sua igreja, segundo a Tua graça, segundo a Sua misericórdia, segundo a Sua bondade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Supre a necessidade de cada um. Consola, Senhor, conforta, consola, ilumina, dá força, Pai, em nome de Jesus, para que possamos prosseguir em servir ao Senhor. Prosseguir, Senhor, ó Pai, não, Senhor, ó Pai, no erro, não na dureza do coração, não no pecado, Senhor, mas prosseguir, Senhor, ó Pai, em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor, ó Pai, até o fim. Porque aquele que for com o Senhor até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Abençoa. Dai-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o seu nome, em nome de Jesus Cristo. Venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, teu poder, tua é a glória, desde agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja diga amém. Glória a Deus.